Vamos tentar entender como é que funciona o ângulo. Vamos marcar um ponto aqui no centro da folha, certo? E com a distância sempre igual, aí eu vou usar isso aqui para ajudar. Eu vou marcar sempre um ponto do outro lado com a mesma distância, no caso eu vou marcar exatamente aqui. E com a mesma distância agora, sem tirar esse ponto aqui fixo, eu vou sempre marcar a mesma distância. Dessa forma, no sentido anti-horário. Se o sentido horário é para esse lado, o anti-horário é o contrário. E vou marcar esses pontos, sempre com a mesma distância. Continue marcando os pontos até você chegar no mesmo ponto que você iniciou. Observe agora, eu estou me aproximando do ponto que eu iniciei, que foi esse ponto aqui, ó, certo? A partir do ponto que você marcou no centro e ficou fixo, e do ponto que você iniciou, nós vamos marcar uma flecha. Fazer uma seta aqui na ponta dela para informar que é uma semi-reta. Tente dividir esse espaço em 10 partes, daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu posso marcar o número 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Continue fazendo isso. Quando você terminar e girar isso aqui completamente, você vai retornar a esse ponto inicial. E esse ponto inicial ele vai marcar 360 graus. Nesse caso, aqui eu teria o tracinho 1, esse aqui 2, 3. Fica muito apertado. Então vou marcar apenas os principais, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E assim eu vou fazer sucessivamente. Caso eu marcasse os pontos cada vez mais próximos um do outro, dessa forma aqui, eu obteria uma figura. E essa figura, se eu fizesse os pontos cada vez mais próximos, se chamaria circunferência. Note que eu iniciei daqui e vim girando no sentido anti-horário, até chegar no ponto que eu iniciei, que eu posso chamar de ponto zero. Nós vamos tentar compreender o ângulo como se fosse um relógio andando no sentido anti-horário. E para isso nós vamos utilizar outro ponteiro. Centralizar aqui esse ponto fixo. E o giro sempre vai ser nesse sentido. No sentido anti-horário. Sempre, sempre. Observe que essa seta vermelha ela está em cima do zero. E aqui é muito difícil eu fazer as divisões entre 0 e 10. Então eu optei por fazer de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Até girar totalmente e chegar em 360, certo? Observe que a seta vermelha ela está em cima da seta preta. Então, se eu quiser marcar um ângulo de 1 grau, seria aproximadamente aqui. De 5 graus ficaria entre 0 e 10. Um ângulo de 10 graus seria exatamente aqui. Observe que toda vez que eu ando, a região interna ela vai ficando preenchida de pontos. No caso aqui eu vou pintar a região. Observe. Um ângulo de 10 graus, a reta vermelha se desloca para o número 10. Um ângulo de 30 graus, a reta se desloca para o número 30. 30 graus. Um ângulo de 60 graus, a reta se desloca para o número
60. Um ângulo de 90 graus, a reta se desloca para o 90. Observe que essa região aqui, ó, ela fica pintada de azul, que é exatamente onde estão os pontos internos do ângulo. Ela começou do 0 e parou no 90. Quando ela chega no 90, ela forma um ângulo especial, chamado de ângulo reto. E a gente vai representar com esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, ele indica ângulo reto de 90 graus. Observe que a reta ela continua andando. Ela marca 100, 105, 110, 140, 170, 180. Quando ela chega aqui, ela recebe um nome especial, ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Por que se chama ângulo de meia volta? Porque ele forma meia circunferência, o meio círculo. Olha a figura azul aqui, ó, que formou metade. Então, metade é 180. Metade de quanto? De 360. A reta para aqui não, ela continua andando. 190, um ângulo de 220, 250, 255, 270. Recebe algum nome especial que consiga 270? Não. A reta ela para aqui? Não, ela continua andando, ela vai para 280, ângulo de 300 graus, de 320, 340, até que vai chegar um momento que ela vai fechar novamente aonde a gente iniciou, que é no zero. Então ela fez uma circunferência completa, ela completou 360 graus. Observe que essa reta ela fez um giro, ela começou no zero, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 180, 270, 360, fechou uma volta. Então o ângulo de 360 também pode ser chamado de ângulo de uma volta, ou um círculo completo, ângulo de uma volta completa. Ele para? Não, ele vai 361, 362, 363, até que ele dá outra volta. Quando ele dá outra volta, ângulo de duas voltas. Mas nós não vamos estudar esses ângulos.